Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o terceiro episódio da série Expresso do Amanhã. Semana passada eu já tinha comentado sobre os dois primeiros episódios, e como eu disse, a cada semana, conforme forem lançando os novos episódios, eu vou vir aqui comentar sobre eles, analisá-los. Sendo assim, se você ainda não assistiu o episódio de hoje, vai lá assistir, depois você volta nesse vídeo, porque aqui a gente vai falar abertamente de tudo o que aconteceu. Bom, dando uma pequena recapitulada do que foi esse episódio basicamente. Aqui nesse episódio, basicamente, a linha principal dele vai ser a questão do Layton, né, o nosso detetive fundista, que começou a investigar um pouquinho mais a fundo a questão da droga que corre no trem, que é o Chrono. Ela que foi pouco citada até então nos dois primeiros episódios, porém que ganha um destaque maior. Uma vez que começa a se descobrir que aquele cara que foi assassinado, que seria um informante do Wilford, tinha relação com o Chrono. Então, além disso, também começa a ter uma discussão em relação à questão da Nick, que é aquela mulher que tinha sido condenada inocentemente, e que está ali tentando voltar à sua condição normal para poder ser interrogada. Sendo que quando o Layton e a Teal vão lá conversar com ela, eles percebem que ela tem vários sintomas de quem usou a droga durante muito tempo. Então aqui também há discussão em relação ao uso de drogas medicinais, ao uso de drogas que podem prejudicar o corpo humano e qual pode ser a correlação entre elas. Enfim, no geral a gente vai acompanhar essa jornada. O Layton vai entender um pouquinho mais sobre isso, vai acabar denunciando um pouco da corrupção que acontece no trem em relação aos oficiais menores, no contrabando de Chrono profundo do trem, e fazendo tudo isso ele acaba chegando no traficante, Morgan, assim, no cara que comanda o tráfico ali do trem, que é o Terrence, e a partir disso ele descobre que o Sam, o cara que foi assassinado, ele tinha se encontrado com uma pessoa antes de morrer. E essa pessoa, a descrição que é feita dela, bate com a pessoa que vai, lá no fim do episódio, acabar matando os guardas e invadindo o quarto onde a Nick está. Sendo assim, a gente pode correlacionar aquela pessoa com o que foi dito pelo Terrence. Dito tudo isso, vamos analisar alguns pontos. Como eu falei aqui, acaba entrando na questão da corrupção dos agentes que acontece, o que é algo comum, não só no Brasil, como em todo o mundo. Questões onde tem autoridades, seja eles policiais ou não outras autoridades, que são corruptas, que acabam fornecendo meios de coisas ilegais acontecerem, acabam fornecendo uma sociedade onde as coisas não andam direito. E é o que acontece no trem. Ali a gente tem um exemplo, quem representa isso é aquele primeiro oficial que aparece lá no primeiro capítulo, no segundo, que estava acompanhando a Teal no início, a gente vê que ele é um cara corrupto, esse tipo de coisa, que ele está envolvido com o tráfico, algo que acontece com milícias, esse tipo de coisa. Então aqui a gente tem uma pequena representação disso. Mas eu vou comentar um pouquinho mais sobre essas críticas sociais lá no fundo. Agora dando continuidade a alguns pontos importantes que acontecem no episódio, que eu achei legais ou não. A gente tem, por exemplo, a aparição do Miles novamente. O que é algo importante porque mostra que eles foram tirados lá do fundo e estão, de certa forma, sendo treinados para poder servir o trem no futuro. São crianças que são tiradas dos seus pais, das suas famílias, que são criadas para poder servir. Por mais que aqui pode ter a ideia que estão dando oportunidades para ela, tem que se lembrar que ela só não tinha oportunidade por causa da própria sociedade. Então a sociedade tira tudo delas e depois dá migalhas, fazendo elas pensarem que estão sendo favorecidas por aquela sociedade, quando na verdade não estão. Só estão dando pequenas migalhas para elas. Até porque é dito que a terceira classe, a segunda classe desse trem representa em torno de 70% da população. Ou seja, se a gente considerar ainda os fundistas, provavelmente a primeira classe, que é a elite, quem mais usufrui de tudo isso, é uma porcentagem muito pequena. Então aqui a gente tem uma porcentagem muito pequena desfrutando de tudo isso, colocando as pessoas cada vez mais na miséria. A segunda classe ainda tem coisas legais, ainda consegue se desfrutar bem, ainda também desfruta do esforço dos outros, mas principalmente lá os fundistas são pessoas que estão destinadas a praticamente viver em função dos outros. Então, por mais que aqui parece que eles estão tendo oportunidade, como o Maio e as outras crianças, a gente vê que o Maio, por exemplo, teve uma oportunidade melhor, ele está estudando. A outra criança que foi tirada foi levada para a lavanderia, por exemplo. Então, eles não têm nem oportunidade de escolher o que eles vão ser na vida. E isso faz também uma correlação com a meritocracia. Não existe meritocracia se não tem oportunidades iguais. E aqui é o que acontece, as pessoas não têm oportunidades no fundo, na terceira classe também, de ascender e etc. Sendo assim, é dado a elas situações que elas possam acreditar que tiveram mérito naquilo ou não, mas na verdade não é isso que acontece. A sociedade só está colocando situações na vida delas. Ainda nesse aspecto de relação social, a gente também uma coisa curiosa que a gente começa a perceber que a Teal começa a ter uma relação mais de proximidade com o Layton, começa a acreditar no trabalho que ele está fazendo, e também talvez acredite até na causa dele em relação aos fundistas, uma vez que a gente percebe que ela carrega um peso muito grande pelos atos falhos que aconteceram durante o seu turno, durante o seu trabalho, como por exemplo a Nick ter sido condenada, uma pessoa inocente, tem a questão de perda de suprimentos, tudo isso acaba pesando nela, a questão do assassinato, a gente vê que ela carrega um peso, por mais que ela tenha um aspecto de durona, a gente percebe que ela está querendo fazer a coisa certa, e eu acho que isso vai ser uma coisa que vai ser usada
no futuro, a relação dos dois, até para quando talvez comece uma revolução, para poder dar um suporte. Ali o Leighton está querendo uma parceria com ela, está querendo uma amizade. Ele tem alguém ali da classe acima deles para poder contar. Dentro desse aspecto também acho que vale importante ressaltar aquele tenente russo que aparece, que em vários momentos ele se põe contra a Melanie. Já tinha acontecido isso no episódio 2, no início desse episódio ele também faz isso. Dá para perceber que talvez ele seja uma pessoa que vai confrontá-la lá na frente, o que nos leva a crer também que talvez seja aí que a gente comece a descobrir o que aconteceu com o Mr. Wilford, uma vez que aqui a gente já sabe que nesse episódio já tirou umas dúvidas da gente, que é se ele existiu ou não em algum momento. Ele existiu, uma vez que o nosso comandante lá, que trabalha com o Leito também, o Careca, vai lá e fala que cumprimentou ele algumas vezes quando no início do trem, então ele realmente foi uma pessoa que existiu, assim como teve gravações da voz dele, apesar dessas gravações não significarem que realmente foi o Wilford que gravou aquela voz masculina, mas a tudo indica sim. Então a gente pode considerar que o Wilford morreu e a Melanie mantém a imagem dele viva, apesar dele não estar vivo como pessoa. E ela, por sua vez, é a Mr. Wilford nesse sentido. Então a gente começa a ter uma pequena noção de que talvez o Wilford tenha existido, apesar de também existe a possibilidade desse cara que existisse fosse uma pessoa testa de ferro, seja uma pessoa que só mantenha a imagem ali por algum motivo. Mas enfim, aqui a gente tem um pouquinho mais de construção sobre esse aspecto da história. Então a gente já começou a perceber que existe uma construção um pouco mais funda em cima desse mistério, porque até então, a gente, como eu disse no outro episódio, parecia que tudo acontecia muito fácil pro Leighton descobrir. Aqui a gente tem um pouquinho mais de peso, já que a gente começa a colocar umas camadas. Tem a questão do assassinato e também do canibalismo, que já foram apresentados. Aqui a gente tem a personagem da Nick, que ainda é uma coisa que a gente não sabe como vai ser utilizado, mas que parece que vai ter importância da história. Em contrapartida, a gente sabe que o Sam era um informante do Wilford e que ele está correlacionado também o Terrence, que é um traficante, porque a gente também não pode considerar que tudo que o Terrence falou foi verdade, e toda essa questão envolvendo a droga também está relacionada ao cara com quem o Sam falou antes de morrer, e é o cara que aparentemente foi visitar a Nick no final do episódio. Sendo que ele mesmo fala no final do episódio que ela não se lembra dele, mas sabe quem ele é. Ou seja, por mais que a Nick talvez seja inocente, ela já teve contato com ele em algum momento no passado. Quem é aquele cara? Ele trabalha pro Terrence, trabalha para outra pessoa? O que é aquilo que está acontecendo? Então, esse mistério começa a colocar mais camadas em cima dele, o que é importante pro suspense, ainda mais um suspense de uma série de 10 episódios. Tem que se sustentar durante um bom tempo. Colocando mais camadas assim, a gente pode ter pistas falsas, pode ter caminhos que o Leighton vai percorrer, assim como a Teal, em vários momentos para tentar descobrir. Eles não vão precisar sempre seguir uma linha reta só nesse mistério, coisas que podem levar ele a certos resultados ou não. Então aqui a história ganha uma densidade nessa questão do suspense. Já em relação à camada social, que é outra coisa, como eu falei, que havia sido um pouquinho largada no segundo episódio, aqui eu acho que ela voltou a ter peso um pouco. Claro que não o peso de uma distopia clássica em relação à revolução, porque a gente ainda vai ver isso mais pra frente, eu acredito. Mas aqui a gente tem algumas pinceladas. Vale ressaltar que uma coisa aí que eu tinha esquecido de falar nos 2 primeiros episódios, que é a questão da energia do trem, uma coisa que foi acrescentada na série que não tinha nas obras originais, que eu achei muito legal, que é a questão dessa dicotomia do trem poder andar a certa velocidade, ele tiver que diminuir a velocidade para poder fazer certas manutenções, esse tipo de coisa, acaba acarretando na falta de energia, já que o trem ele precisa estar sempre em movimento para poder gerar energia, para ele poder ser uma máquina eterna, como eles mesmos dizem. E isso aqui eu acho que é algo importante, que parece que vai ter realmente importância na série, porque em diversas formas isso é citado. Além disso, a gente já viu um pouquinho de importância aqui, quando a luz começa a falhar, já que a Melanie mesmo falou que naquele dia ia faltar a luz no terceiro e no segunda classe, ela falha e faz com que a Nick consiga sair do quarto. Então, a gente tem aqui já um primeiro elemento sendo utilizado nesse sentido. E em virtude disso, de questão de falta de energia, tudo, diversos momentos durante o episódio é batendo na tecla da questão do racionamento de suprimentos, sendo que eles falam que principalmente quem vai ser afetado vai ser a terceira classe. Isso é uma questão de crítica social, já que a terceira classe é a classe trabalhadora, é a classe que produz tudo, é a classe que vive em função da segunda classe, que é um pouquinho mais abonada, e principalmente da primeira classe, que é a elite, que muitas vezes come do melhor, faz tudo do melhor e não olha para quem está abaixo dela. Então vai ser afetada a pessoa que trabalha, a pessoa que está ali realmente sustentando aquela sociedade, que é o que acontece. É uma frase até que uma vez eu escutei do escritor o Ferrez, uma palestra dele, que é: se você acorda cedo para comprar o pão, se você pega o ônibus cedo, é porque a periferia acordou antes. Porque a periferia foi lá o padeiro fazer o pão, porque o motorista do ônibus foi lá, acordou mais cedo para poder dirigir o ônibus para você. Então, quem está sustentando a sociedade sempre é a classe mais baixa, e a gente nunca olha para eles como eles mereceriam, ou a sociedade dá os direitos que eles merecem, todas as condições de vida, de dignidade que eles merecem. Isso é comum em toda a sociedade desigual e aqui é representado. Ainda entrando nessa questão da desigualdade, a gente vê também a questão daquela elite soberba, daquela elite que tem os prazeres de ver a classe mais baixa lutando
lidando consigo mesma. Naquela noite da luta a gente vê eles se divertindo com tudo aquilo, enquanto a classe mais baixa está lutando para poder subir um pouquinho de classe, para poder ter um pouquinho de coisa melhor na vida. Eles estão rindo, a menina lá joga taça enquanto eles estão lutando lá no chão, ou seja, está realmente produzindo mais dor para eles, já que alguém pode pisar naquela taça, no vidro, etc. Então aqui a gente também tem todas essas críticas sociais nesse sentido. Eu acho que esse episódio resgatou um pouquinho daquilo que eu acho importante. Porque se o suspense é a linha principal, você também começa a dar peso para a questão social para lá no na frente ter a revolução. No todo, eu acho que esse foi um episódio bem construído, conseguiu dar andamento na história, acrescentar mais camadas e ao mesmo tempo aprofundar a questão social. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam desse episódio, se vocês estão assistindo a série, se vocês estão gostando. Compartilhe esse vídeo, por favor, se puderem, porque isso me ajuda demais. Se inscrevam no canal também, porque isso me ajuda muito, muito, muito mesmo. Eu fico muito grato se vocês fizerem isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.